Olá, Tufitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Hoje aqui agora em si, eu confesso que eu estou bem atrasada nesse sentido, porque hoje aqui agora eu vou fazer o review de dois episódios de My Golden Bloods, o segundo e o terceiro. Porém, aqui agora em si, gata, comente muito aqui embaixo, antes de começar o vídeo, o que você achou, né, e tal, do BL até aqui. O que você achou também, né, do vídeo como todo, vai que você, tipo, ai, gostei do seu apontamento, sabe? Tipo, olha, uma coisa engraçada, uma coisa tipo assim, né, um lipiti aqui, a sua opinião é muito babadeira, né? Quem sabe? Comente muito aqui embaixo também e meta o dedo no like, porque isso é muito importante como todo, ajuda muito o canal também, ok? Muito obrigada, vamos lá. Aqui agora a gente conheceu a Tara, né? Eu acho que é assim, eu vou falar como Tara, porque foi como eu entendi o nome da diva. Ela é uma diva que comanda todo esse clã de vampiros em si, de Bangkok, da Tailândia como um todo, e eu achei muito bacana, assim, né? Eu fiquei tipo, olha, ela é babadeira. Quando você olha pra ela, você vê que ela tá numa posição muito privilegiada também, mas que tem uma posição que tipo, ai cara, é um tormento cuidar de vampiros e tal e afins, porque ela luta pelo um bem maior, ela luta pela causa humana também de vez em quando, né? De vez em quando não, acho que eu entendi também assim como o discurso dela também como um todo, né? Pregando a paz também como é bom porque, né, tipo assim, se não tem humanos, não tem humanidade, né? E aquela coisa, se a gente, né, sugar todos os humanos, daqui a pouco não vai ter ninguém mais pra nós sugar, né, bof? Então, assim, vamos mantê-los vivos, vamos, né, só fazer, né, tirar uma gotinha aqui, tirar uma coisa ali, mas não matá-los, porque se a gente matar toda a raça humana, a gente também, né, morre, né? Vamos pensar um pouquinho nisso também. Então, assim, ela foi esperta, ok? Então, assim, a gente entende que ela tem todo esse plano, né, de proteger os humanos e tal, e viver da maneira mais adequada possível, né? Não que todo mundo saiba que tem vampiros na cidade, que vampiros existem como um todo. Eu achei ela bem esperta, ela é bem esperta de fato em si. Porém, temos o personagem do Monde, que é o Tanaka. Acho que é assim, né? O Tanaka. Ele, de fato, em si já é uma coisa mais assim, né? Burlando as leis, burlando a lei da gravidade, burlando todas as leis vampirescas em si. Porque o Boff, ele, tipo, ele não se importa muito com isso. Ele vai lá, né? E se puder tirar umas gotinhas e até tirar a vida da pessoa, ele vai e faz. Mas ele faz tudo isso também pela calada da noite, bem uma coisa bem oculta, ninguém muito sabe. Então, assim, pra não ser pego e tal, e afins. Porque se a pessoa é pega, ela é, né, tem uma punição ali em si. Mas eu também achei que se eles fizerem alguma coisa, né, o Tanaka e o Mark, ela não vai fazer nada. Eu só achei que ela tem culhão pra todo mundo do vampiro, mas assim, ai, quando é os dois ali, ela não faz nada. Ela deixa tipo, eu vou ver o que eu faço com vocês. Então assim, eu não entendi esse ponto dela se empoderar, tipo, olha, não pode fazer isso. Mas se eles fizerem também, ela não vai, né, puni-los tão firmemente como os outros vampiros. Eu senti isso, né, perante, né, como o todo em si. Porém, aqui agora também, né, o Mark, ele conta pro Tong tudo que envolve, né, os vampiros e tal, os afins, que é assim, que tem leis, que tem regras e tal, que não podem matar humanos e tal, os afins. Ok, a gente entende. E fica aquele ponto de indagação, de introduzir mais também esse universo. Eu acho que, assim, tem muita coisa a ser explorada pelo Tanaka, né? Que é o personagem do Monde. Mas aqui agora a gente entende um panorama de tudo isso também em si. Já que ele tem um sangue dourado, né? E tal, os afins. Que se alguém também, né, sugá-lo, né, perfeitamente bem, vai se tornar um vampiro com muitos poderes também e tal. Então, assim, que ele é muito poderoso também em forma de apenas um humano, né? Que tem um sangue dourado também. Que se algum vampiro sugá-lo, né? Se torna poderoso como um todo. Então, assim, é um poder que eles não entendem essa noção de poder ainda, né? Porque se torna um poder, né, que você vai deter outros vampiros e pode usar ao seu favor também como um todo. Porque na minha cabeça passa a ser um vampiro com outras habilidades, né? Sobe de cargo, né? Na vez como um todo. Então fica muito interessante todo esse ponto de indagação como um todo também. Eu acho que esse lado também do Tong está curioso, está com medo e não saber do que a vida dele pode aqui agora se tornar também e do que ele foi protegido esse tempo todo também para isso não acontecer e tal os afins, é muito interessante. Mas o Mark também, ele usa desse ponto de proteção, que ele sempre
esteve ali pro Tong sem ele saber também, que ele não queria que nada disso tivesse acontecido também, que ele soubesse de tudo isso também como um todo, porque é um certo holofote também e você não tem mais a sua vida como era, né, antigamente. Ele pensava que ele tinha uma doença e tal, já fez que ele ia seguir pro resto da vida, mas aqui agora que ele sabe que ele não tinha uma doença e que sim, ele pode ser caçado pela vida dele todinha. E também tem o fato, né, dele completar 21 anos, né, que isso pode mudar, pode acabar, mas eu não confio muito nisso também não. Eu acho que é só um artifício de roteiro pra ajudar a gente a esquecer e ter um tempo, né, e tal, pra que amadureça mais essa relação um do outro como um todo, né, o Mark e o Tong. Mas aqui agora também, né, o Tong passa a morar também com o Mark pra protegê-lo e tal, e afins também como um todo, mas aqui agora você entende que tem aquele lado que o Mark ele sentiu, né, ele provou, né, o sangue do Tong. Agora então assim, ele sentiu uma gotinha do que é o sangue dourado. E aqui agora ele cria uma nova vertente. Ele fala que ele apenas meio que se alimenta, né? Ele pode comer de tudo, mas que ele não sente gosto de nada, apenas da textura, que é algo que ele sente na boca, né? Mas o paladar em si, o gosto, né? Ele não sente, apenas de sangue, se de fato. Mas aqui agora, quando ele passa a beber o sangue do Tong, né, uma gotinha em si, ele cria uma nova habilidade, ele cria uma nova vertente. Ele passa a sentir gosto das coisas em si. Então ele sente o gosto, né, do Tong, ele sente o cheiro do Tong, ele fala que ele tem um cheiro muito gostoso, que ele é muito, né, é algo muito saboroso, tava feito. Você entende que o Mark também, ele tem um pouco de receio, né, mas ele tá muito mais à vontade em se abrir, porque ele de fato, ele é apaixonado pelo Tong, sim. Então a gente vai entender como que se cria essa nova vertente de sentimento, agora de proteção que ele sempre protegeu até aqui, né? Então, de fato, fica muito mais entendível essa ligação de contraponto, né? O Tong com medo, o Mark querendo proteger também, e o Tong querendo também afrontar o Mark, né? Tipo, ai, o sol, ele vai se queimar no sol porque ele é um vampiro, jogar alho nele e tal, dente de alho, fazer cruz pra ele porque ele é um vampiro, e de nada disso acontece de fato em si. Então, assim, mas eu acho isso muito interessante como isso é colocado, né? Essa vertente, né, essas camadas, essas nuances, né, dele indo pra casa do Mark, ele não querendo, mas ele tendo que ir porque ele vai estar mais seguro também lá, e esse de fato também dele tá com medo. O Tong ele tá com medo também, né, mas ele não quer ir, mas ele também, ele sabe que ele não quer ser um percurso pra alguém se machucar, né, por causa dele também em si. Ele vai entendendo, né, que de fato ele pode ser uma bomba relógio e as coisas vão acontecendo, né? E quem tiver com ele também pode sofrer e tal, os afins. E também passa a ser um pouco disso, né? Eu vou ficar na minha, vou me fechar aqui, porque outras pessoas podem se machucar por minha causa. Então, assim, eu acho que esse ponto de consciência e convicção, né? De onde você está também e para onde você quer ir também, né? Com seus amigos também em si, é muito legal. Eu acho muito interessante também como um todo. Esse fato também do Mark tá querendo sempre agradar também, né? O Tong, ele monta toda uma mesa lá pra ele comer e tal, por mais que ele não coma, ele coloca ele num quarto onde tem cama pra ele dormir e tal, uma coisa tipo assim, sabe? É bem legal. Eu sei que isso é algo comum. Sim, mas aqui a gente se apega a esses detalhes assim que você entende que, tipo, poxa, tem um carinho, tem um apreço, ele conhece ele desde então, desde criança em si, só que ele nunca, né, viu, né, assim, nunca interagiu, né, e tal, falando, né, com o Tong, o Mark, mas ele sempre esteve ali de fato em si, então você entende que tem um carinho, por mais que não tenha colocado ali em pauta, ele tenha, né, ele tenha conhecido agora, né, o Tong e o Mark, mas tá ali, ó, há muito tempo já também. Então eu acho que é muito legal você ver todas essas nuances em si, que é muito bem colocado aqui pelos atores. Eu acho que não fica muito atrás disso tudo também do que eu tava imaginando a história. Eu acho que até também, assim, me surpreende também como um todo, sabe? Eu acho que é muito interessante esse fato dele também agora comer, né, e ter, tipo, um gosto pela comida, tipo, caraca, né, tipo, ter um gosto aqui, tem algo muito bom aqui que eu tô comendo, sabe? Então, é muito bacana também sobre isso, esse fato, né, assim, dele também ir pra uma ocasião e tá
com medo, né? E também, assim, de fato, o Mark pode ser um perigo pro Tong também, né? Então não é aquela coisa também, de fato, tipo assim, estou protegida. Eu acho também o fato também, né, do Mark, do Tong, aliás, acabar se ferindo, né? E, tipo assim, o Mark perder um pouco do controle. Isso nunca tinha acontecido, né? Isso nunca tinha acontecido, de fato, em si, né? O Tong se ferir, né, e tal, e ter um alerta ali do Mark. Isso até então não tinha tido na história de fato em si também como um todo, né? Tipo, na história de background, né? Que veio antes disso em si. Então, assim, é bem legal. E você entende que ele perde o controle, ele pede pra ir embora. Aí depois também vem a nossa querida Tara, né, e tal, a vampira babadeira em si, e fala, olha, eu vou trocar você de posto, né? Então, assim, talvez ele não esteja bem protegido com você. Então, de fato, se você não pode, né, estar nessa função, é melhor você, né, ir de base. Mas é que agora, né, ela volta atrás, ele fica no lugar de novo, ele fala que ele vai se conter também como um todo. Então, é bem legal isso que o Tong, ele tá com medo. Ele tá com medo porque é um mundo novo, é um vampiro com ele agora. Então, assim, é bem legal também que ele acaba colocando os pés pelas mãos também, porque ele não sabe da consequência da onde ele tá se metendo, né? Do que de fato em si está acontecendo. Dele ser um sangue dourado, dele ter o vampiro como guarda-costas aqui agora também. Então, assim, é legal como isso é colocado, porque de fato é um modo de apresentar o universo da história também como um todo. E aqui ele vai pra delegacia, aí depois vem um próprio policial também confrontá-lo, porque também um vampiro também policial, ele vê medo, ele sente medo, ele agora entende agora que o Mark é de um jeito com ele. Agora outros vampiros em si, né, não vão ser tão fofinhos em si como o Mark é com ele, né? Vão querer de fato sugá-lo e assim, acabou a sua vida. Então, de fato, eu acho que é um pouco sobre isso, né? Eu acho que é quando você entende a consequência do seu ato e você entende que você não está mais solo. Você está com alguém e tem que proteger também e se proteger, sabe? De fato, como um todo. Eu acho que também não cabe mais a você, né, como o Tong se vê aqui agora, não cabe mais só a você, não é só algo sobre você. Se trata sobre a humanidade, os humanos como um todo. Se um vampiro tomar posse desse poder, o que vai acontecer com a humanidade? Então, assim, é bem legal também isso, né? Se esse poder cair nas mãos de um vampiro muito mal, né? Então, assim, já era toda a raça humana. Então, assim, de fato, eu acho que é muito bacana se apegar nisso. E também é um ponto que eu achei diferente, né? Porque o suor do Tong é um ponto curativo também, né? É um fato de, tipo assim, salvar, de proteger, de curar. Não apenas né, as células sanguíneas dele de fato em si. E sim o suor dele, né? Tipo, cara, estou suor, tudo nele em si conta. Tudo que está nele conta, sabe? O corpo dele, tipo, tudo nele, o suor, as lágrimas, tudo em si nele conta como algo que pode ajudar, é um poder que ele tem, sabe? Algo que eu acho também uma coisa muito bacana de comentar, né? Eu acho que eu já tô muito apegada e já é o terceiro episódio como um todo, é muito cedo, eu acho, pra mim, não sei, mas eu já tô muito apegada aos atores, a química dos atores em si. Eu acho que o Tong, né, o personagem, assim, um ator, o Gawin, ele tá muito bem no papel, ele tá muito fofo. Eu acho que também ele passa uma nuance muito legal também de medo, proteção, acolhimento, amor e carinho também pelo olhar. Eu acho isso muito genial também. E o ator que dá vida ao Mark, que é o vampiro em si, ele é muito... O personagem em si é muito duro, é muito rígido, é muito centrado e você entende o porquê também disso. Então eu acho que o ator, não vem muita coisa também com o ator também que faz o Mark, mas eu acho que aqui agora ele entrega um vampiro até que de boa qualidade, ele entrega algo muito bom. Não sei se vai ter algumas nuances em si como um todo do personagem, né, e tal, que precisa ter. Até aqui eu não sinto tanta falta em si disso, mas quando você entende também que a história, né, do próprio Mark é contada, como ele foi transformado, né, pela vampira e tal, feito pela Tara. Então, assim, você entende que a história dele para que a do Tong também, eu acho que em algum momento vai ter alguma comunicação, porque os cenários, né, da casa onde o Tong cresceu é a casa onde também se passa a história do Mark também, então, assim, já tira por aí também. Então, assim, é uma zona, é um local que é muito familiar também ao Mark, que passa a ser ao Tong também. Então, assim, é bem legal como a história do Tong, ela tá com um teor de suspense, um teor de, né, que vai ter alguma coisa ainda vir, né, por aí também, que vai ligar os dois. Eu acho que é muito bacana esse ponto também. Mas você entende que o Mark sempre esteve ali também pra
ajudar o Tong. Isso já é algo assim batido, a gente entende, mas também que a gente entende aquele local de carinho, de afeto, né, e de amor também. Quando você passa a ter uma comunicação também com uma pessoa durante muito tempo, você acaba tendo um sentimento para com ela, e isso é involuntário. De amizade, amor, carinho, afeto, empatia, acaba acontecendo. Então assim, isso é inevitável e de fato em si o Mark tem isso para com o Tong. Por mais que o Tong não tenha para com o Mark tem para com o Tong, sabe? Então assim, é bem legal isso. Você entende também o local, né, do Tong voltar, né, pro aniversário da moça que criou ele no próprio orfanato, e também se sentir, né, traído por ela saber, por quase as pessoas, né, que estavam em volta dele saber também sobre esse ponto, né. Ele fica chateado. Eu acho que é um ponto a se pensar. Ela sabia disso tudo e assim não contou pra ele também, né, e tal. Então, eu acho que por mais que ele assumiu essa maioridade, 18 anos como todo, e talvez era muito prematuro contar pra ele também de fato em si, inevitavelmente ele iria ficar chateado, né, sendo uma parte da história dele em si que não foi contada pra ele também, né. Então, assim, não tem como. Eu acho que iria ficar, querendo ou não, chateado, né? Então, assim, vendo que ele foi traído também por ela e tal, e que ele tinha um carinho também por ela também em si, é algo que você fica a se pensar que, tipo assim, de fato acontece. E você entende o local de proteção, né? Que ela tava querendo deixá-lo também em si, de fato. E que ela sabia, né, quem era o Mark, que o Mark tava ali em volta dele ajudando e tal. E também que tava mandando dinheiro pro orfanato, né, pra ajudar e abrigá-lo. E que as pessoas que estavam com ele ali, crianças em si, no orfanato, também usufruíam desse dinheiro, né? Ajudava dinheiro pra manter também elas lá também em si. Então, assim, ele entende que é um local que estavam mandando pra cá o dinheiro. E se eu não tivesse aqui, como que essas crianças em si iriam ficar sem esse dinheiro, sabe? Então, assim, ele entende também que ele ajudou de alguma forma esse local, ajudou assim, né? Tipo, que não era um dinheiro que vinha, né? Sabe? Você entende o local? Que, tipo assim, vinha um dinheiro pra mim e eu ajudava aqui, sabe? Né? Com o dinheiro que vinha pra me ajudar, ajudava o local, mas não era algo que eu sabia. Então, assim, acabou ajudando, mas eu não tinha conhecimento disso em si, né? Então, assim, ele se sente bacana, né, por ter tido um local de um dinheiro lá pra ajudar ele e as crianças em si como um todo, mas se não fosse ele, como é que elas ficariam, né, sem esse dinheiro em si no orfanato? Será que estariam ali, né? Então, assim, é um lugar de se pensar também que ele se coloca também como um todo. Então, assim, essas camadas, né, sendo colocadas, eu acho muito legal, eu acho muito legal mesmo, de fato. Aí ele volta, né, ele acaba brigando também com o Mark, né, e o Mark aceita ele ir embora e morar com o mocinho, né, que dividiu o AP com ele também como um todo. E aí ele se explica, se entende. E o episódio em si acaba tendo um beijo ali num sonho. Será que foi sonho? Será que foi sonho? Mas você entende essa ligação entre, né, entre os dois. Eu acho muito bacana como isso é colocado. Eu acho que é o terceiro episódio, mas tem muita coisa ainda por vir, na minha opinião. Tomara que venha, né? Porque me deixou muito intrigada assistir 2 episódios assim como todo direto, né? Sem esperar pra saber o que ia acontecer. Aqui agora eu já estou ansiosa pelo 4º episódio. Então, assim, eu acho que algo que fica pra gente é que My Golden Bloods está sendo bem contada. Eu gosto muito da história até aqui. Então, assim, é um início, né, de universo. É um início, né, que tá vindo aí agora. Então, assim, pra mim ainda é muito início, né? Pra mim ainda. É 3 episódios até agora. Então, assim, é bem no início pra mim. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer com a história desses dois, ok? Então, comente muito aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou de eu comentando. Meta o dedo no like, porque isso é muito importante, ok? Não saia sem meter o dedo no like, ok? Então, comente muito aqui embaixo, divulgue o canal para todo mundo que acha que deve ser bom esse vídeo, ok? Olha, assiste aí, ó, sabe? Dá lá, né? Dá um like pra ela, ok? Como todo. No mais aqui agora sobre isso. E eu te vejo semana que vem pra comentar sobre o 4º episódio, sem falta, de My Golden Bloods, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau!